Olá, gente querida. Pois é, estamos chegando ao final hoje da carta de Paulo aos Romanos. E aqui no último capítulo, capítulo 16, Paulo finaliza com algumas saudações de despedida. São saudações muito pessoais. Ele cita uma série de pessoas de grande relevância em seu ministério e, de maneira especial, pessoas vinculadas à comunidade a qual ele escreve essa carta lá em Roma. Chama a nossa atenção o grande número de mulheres que Paulo cita nominalmente. Paulo não as cita meramente por uma questão ideológica ou por uma questão do politicamente correto, e muito menos para atender a uma demanda de um movimento feminista. Não, Paulo as cita pela sua importância na causa do reino de Deus. A discriminação, de forma alguma, integra as suas cartas e atuação ministerial. O padrão é dado não por um movimento que reivindica uma posição para as mulheres na igreja, mas o padrão é dado pelo próprio Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, da vida de Paulo. Em Lucas 8, por exemplo, em versos iniciais, nos informa que Jesus, quando começou a percorrer as cidades, povoados e vizinhos, anunciando as boas novas do reino, a respeito do reino de Deus presente na pessoa dele, iam com Jesus, naquela ocasião, os 12 apóstolos, discípulos, e também, diz Lucas, algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros, enfermidades. Entre elas, Lucas cita, estavam Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Para muitos, Paulo é taxado de machista. Contudo, seu posicionamento é claro quanto a essa questão. Aos Gálatas, Paulo escreve dizendo: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3. Assim, aqui nessa lista de saudações pessoais, Paulo não apenas cita estas muitas mulheres, mas ele também descreve resumidamente a importância de cada uma delas no contexto daquela comunidade e no próprio ministério de Paulo. Aliás, cada pessoa citada é de extrema importância na causa do reino de Deus. Por detrás de cada nome há uma história do agir de Deus através do ministério de Paulo na vida dessas pessoas. Se não, vejamos. O primeiro nome da lista é a nossa irmã Febe, assim Paulo escreve, que serve à igreja em Cencreia. Como ela é a primeira de uma lista de 26 pessoas mencionadas nominalmente, e como Paulo a recomenda aos romanos, assim ele escreve, na verdade, ele a apresenta à comunidade de Roma, é bem possível que essa tal de Febe tenha sido a pessoa que entregou a carta de Paulo à igreja de Roma. Vejam o cuidado que Paulo tem com ela. Eu leio do verso 2. Recebam-na no Senhor, diz Paulo, como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois ela tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim, diz Paulo. E assim a lista segue. Na sequência, Paulo cita um casal, já nossos conhecidos nas histórias lá de Atos dos Apóstolos. Paulo era muito próximo desse casal, especialmente porque tinham a mesma profissão. E assim Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, Atos 18. E Paulo diz aqui em Romanos, então, deem minhas saudações, escreve ele, a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez, eles inclusive arriscaram a vida por mim, diz ele. Sou grato a eles e também são
todas as igrejas dos gentios são gratos a eles. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles, de Áquila e Priscila. Vejam como Paulo contava com a colaboração de muitas pessoas em seu ministério. Na verdade, as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho e rendem as suas vidas a Jesus, essas tornam-se cooperadoras do Evangelho que transformou as suas vidas. Pessoas agraciadas com a fé salvadora em Cristo Jesus se disponibilizam para servir, não a Paulo, não ao pastor Paulo, não a qualquer pastor que seja, mas servir ao Senhor e Salvador de suas vidas. Assim, Paulo saúda a igreja que se reúne na casa deste casal, Priscila e Áquila. É um grande privilégio poder servir ao Senhor com dons, talentos, recursos e tudo mais que o Senhor nos confiou para ser usado na causa do seu reino. Mãos à obra, queridos.